Hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre o Femoston Conte, tá bom? Meu nome é Michael, sou médico ginecologista, atualmente só atendo mulheres com queixas de menopausa e reposição hormonal. Então, se você tem interesse nesse tema, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, seu like e não esquece de ativar os lembretes, tá bom? Então, sobre o Femoston Conte, né? Ele é um tipo de reposição hormonal. Logo, as indicações, né, do Femoston são sintomas vasomotores, calorões, fogachos relacionados à perimenopausa e menopausa, síndrome geniturinária, que são as queixas de atrofia vaginal, secura, dor na relação, casos também de hipoestrogenismo e prevenção de osteoporose. Então essas são as indicações de reposição hormonal e são as indicações do uso do Femoston. Já sobre as contraindicações, como toda reposição hormonal, o Femoston ele é contraindicado em histórico pessoal, prévio ou atual de câncer de mama ou outros tipos de cânceres relacionados ou com influência hormonal, principalmente estrogênio e progestagênio. São contraindicados em pacientes que têm histórico pessoal de infarto, AVC ou trombose ou doença coronariana aguda. Também são contraindicados em casos de sangramento uterino de causa desconhecida, casos de porfiria e alguma doença ativa relacionada ao fígado. Sobre a composição do Femoston Conte. O Femoston Conte ele tem um estrogênio, que é o estradiol, juntamente com progestagênio, que é a dihidrogesterona, tá? O estradiol, ele é o estrogênio bioidêntico, é o principal estrogênio que o ovário da mulher produz e ele que vai ser responsável pela prevenção de osteoporose, pela melhora dos sintomas do climatério, como por exemplo os calorões, fogachos e sólidos noturnos. Já a dihidrogesterona é um progestagênio. O progestagênio, a gente faz essa reposição dele quando a paciente tem útero com o objetivo de fazer a proteção endometrial. Então, se a gente só faz uso de estrogênio na reposição hormonal em pacientes que têm útero, existe o risco, né, no longo prazo, do endométrio, que é a camada interna que reveste o útero, se proliferar, fazer uma lesão pré-câncer ou até um câncer de endométrio, que popularmente a gente chama de câncer de útero. Para proteger o endométrio, então, dessa hiperproliferação causada pelo estrogênio, em pacientes que têm útero, a gente faz reposição de estrogênio ou de estradiol, que é o caso do Femoston, a gente vai fazer a proteção endometrial com um progestagênio, no caso aqui do Femoston, é a dihidrogesterona. Falando um pouquinho especificamente agora sobre a dihidrogesterona, ele é um progestagênio neutro, assim como a progesterona micronizada. Ambas são extremamente seguras do ponto de vista cardiovascular, do risco de câncer de mama. Então, quando a gente compara com outros tipos de progestagênios, como por exemplo a noradiosterona, levonorgestrel, dentre outros, a gente tem um menor risco cardiovascular e um menor risco de câncer de mama, tanto da progesterona micronizada quanto a dihidrogesterona, pelas duas serem do grupo de progestagênios neutros. Então, essa é uma combinação que eu gosto bastante do Femoston Conte, por conter o estradiol bioidêntico, um estradiol, né, mais, entre aspas, natural da mulher, com um ótimo perfil de segurança, e a dihidrogesterona, né, que é muito seguro do ponto de vista cardíaco e do ponto de vista das mamas. Então, é uma combinação que eu gosto bastante das opções que temos de via oral, né? Como toda reposição via oral, o Femoston Conte ele vai ter um aumento dos triglicerídeos, aumento dos fatores de coagulação, consequentemente aumento do risco de trombose e também um aumento do SHBG, consequentemente um potencial diminuição da testosterona livre. Ela vai ter alguns pontos positivos, como por exemplo o aumento do HDL, diminuição do LDL e uma melhora do perfil de resistência insulínica. Então, como toda reposição hormonal via oral, ela vai ter alguns prós e contras. Esses prós e contras eles acontecem na via oral justamente pela primeira passagem hepática. Essa metabolização no fígado faz com que haja algumas alterações que podem ser positivas ou negativas, que foram essas que eu citei anteriormente. Continuando ainda sobre a reposição hormonal via oral, a gente dá preferência por ela ou, enfim, lança ela como uma das opções, principalmente em pacientes com baixo risco cardiovascular,
pacientes que têm um risco cardiovascular intermediário, por exemplo, tabagistas, hipertensas, obesas, sedentárias, diabéticas, dentre outras comorbidades, a gente vai dar preferência pela via transdérmica, que tem menor risco cardiovascular, por não alterar os fatores de coagulação. Já nas pacientes que não têm esses fatores de risco, têm um baixo risco cardiovascular, a via oral é uma opção sim possível. Das opções via oral atualmente no Brasil, o Femoston Conte é o único que contém um progestagênio neutro, no caso a dihidrogesterona. Então, atualmente a gente não tem nenhuma reposição hormonal via oral que combina tanto estrogênio com progestagênio com um progestagênio neutro, tá? Todas as outras reposições hormonais via oral atualmente hoje no Brasil contém progestagênios não neutros, ou seja, por exemplo, a noretesterona, por exemplo, a drosperinona, dentre outros tipos de progestagênio. Por conta disso, eu considero um diferencial bem importante do Femoston Conte, que traz uma segurança maior, tanto do ponto de vista da mama, quanto do ponto de vista cardiovascular. O Femoston Conte, ele é usado de forma contínua, então ele vem em uma cartela, né, com 28 comprimidos. Cada comprimido, né, vai conter tanto o estradiol quanto a dihidrogesterona e você vai tomar todos os comprimidos de forma diária e contínua, sem pausa. Então, vai tomar todos os comprimidos, acabando a cartela, você vai iniciar uma outra. Esse esquema de reposição hormonal contínua, ou seja, todo dia com progestagênio, todo dia com estrogênio, são os esquemas que a gente dá preferência, principalmente em pacientes pós-menopausa, ou seja, pacientes que ainda não menstruam. Quando a gente faz esse esquema contínuo em pacientes que estão na perimenopausa, ou seja, que eventualmente ainda ciclam, que eventualmente ainda menstruam, infere um maior risco de sangramentos não programados. Então, vale a pena você conversar com o médico se faz mais sentido você fazer um esquema de reposição hormonal contínuo ou sequencial. No caso do Femoston Conte, ele é um contínuo, né, como o próprio nome já sugere. Reforçando que esse vídeo aqui é apenas informativo, então a prescrição e orientação sempre deve ser acompanhada pelo seu médico responsável. Me conta aqui nos comentários se você usa o Femoston Conte, se você já sabia desse esquema de reposição hormonal e se você tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários aqui abaixo que eu leio todas as perguntas e respondo pessoalmente.